Vamos falar aqui sobre o Leaderboard, que é um relatório que a gente recebe periodicamente, normalmente uma vez por dia, e quando chega no final do quarto a gente chega a receber até 2 vezes ao dia. Esse e-mail, que vem da origem DW_de mim, basicamente traz um arquivo atachado, que é o relatório de Leaderboard, que é essa planilha Excel que vocês estão vendo aí. Ela está dividida em várias guias, várias tabs aqui embaixo. Então tem a guia Leaderboard, onde eu tenho um resumo das vendas por representante de cada região. Aqui tem o Fred como sendo representante do Brasil. Aí eu tenho a outra guia, LAT BBBS, onde eu tenho aqui um resumo sobre todas as vendas que vieram de acordo com esses distribuidores que estão listados aqui. Então a gente vê aqui o Westcom Brasil, vejo aqui a Lier, né? Tem alguma coisa da Fina aparecendo ainda. E depois eu tenho um detalhamento das ordens divididas por meses, mês 1, mês 2, mês 3. Então, eu já fiz um filtro aqui. Se eu quisesse saber quais são as ordens do primeiro mês que vieram do Brasil, que estão embaixo do Fred, então aqui eu tenho que filtrar pelo Sales Rep Fred Tostes, e aí todas as ordens que ficarem depois desse filtro são as ordens que entraram, né, que foram processadas, que foram faturadas e que foram coletadas pelos nossos distribuidores no mês 1. Então, no mês 1 eu posso dizer que somou $213.941 o número de ordens que foram retiradas da Fortinet pelos nossos distribuidores. Bom, primeira guia, voltando aqui, o Leaderboard, antes de mais nada a gente tem que lembrar qual é o fluxo que o pedido faz dentro da Fortinet. Então, quando o distribuidor coloca o pedido na Fortinet, a primeira coisa que acontece é o nosso time de Ordem Management, OM Team, fazer o processamento dessa ordem. Então, ele vai abrir o arquivo Excel, vai cadastrar aquela ordem, aquele número de ordem no sistema, e vai lançar todos os produtos que estão naquela ordem, de acordo com os descontos também, descontos padrão, ou então descontos que foram autorizados por SPR. Nesse momento vai ser checado o SPR e os produtos vão ser cadastrados no sistema com o valor de acordo com o desconto autorizado, se acima do desconto padrão ou então com o desconto padrão. A partir daí, cadastra-se também aí o usuário final e essa ordem deve ser deslocada para o departamento de GTC, o Global Trade Compliance. Esse departamento vai checar se o usuário final especificado naquela ordem de compra pode de fato ser o usuário do nosso produto ou se tem alguma exigência em relação a ele. Por exemplo, país onde é aquele usuário final, pode ser um país não autorizado de ser comercializado, então pode ser que seja um usuário de governo ou de energia, e é necessário documentação para que essa ordem seja liberada e siga para o próximo passo. Uma vez a ordem liberada para o próximo passo, a área de estoque vai separar o produto para abastecer aquele pedido. E em seguida, uma vez o pedido abastecido, ele vai para a área de faturamento, que deve fazer a invoice dos produtos que foram separados do estoque para alimentar aquela ordem, e aí essa área de invoice mesmo já faz o agendamento, de acordo com o que está descrito na própria ordem que o distribuidor colocou com a gente, o telefone, tem os dados de contatos com quem deve ser agendado, o pick-up, e aí faz o agendamento para se fazer a coleta do material, e depois que o material sair da Fortinet, aí sim ele vai aparecer no Leaderboard como sendo um resultado processado. Então, quando a gente vê essa lista aqui de ordens, são ordens que já atravessaram todas essas etapas, inclusive foram retiradas da Fortinet pelos distribuidores. Senão, vai resultar o que a gente chama de backlog. Então, a primeira coluna aqui, a coluna backlog, essa coluna se refere a ordens que tiveram parte delas, ou integralmente, entraram em hold. Ou porque no momento em que foi analisado pelo GTC houve alguma pendência, então ficou presa no GTC, ou porque no momento em que foi para o estoque, a ordem não conseguiu ser completamente abastecida, e aí a ordem fica presa. Pode ficar integralmente presa, ou se for autorizado o shipment parcial daquela ordem, os produtos que puderem ser utilizados para abastecer aquela ordem vão ser faturados, e os demais vão gerar um resíduo de backlog que fica aparecendo nessa coluna QTD Backlog, né? Então, o Bookings refere-se a tudo que a gente recebeu de ordens, a ordem na sua íntegra. Todos os produtos que os distribuidores quiseram comprar da gente, que foram processados pela área de Ordem Management, aparecem em QTD Bookings, na primeira etapa de processamento de ordens.
independente se ficaram presos em GTC, independente se não tinha produto disponível, é a soma de todas as ordens que a área de ordem management conseguiu processar. Pode ser que o distribuidor coloque uma ordem na Fortinet e a área de ordem management não teve tempo de abrir aquela ordem para cadastrar no sistema. Então, eu muitas vezes, porque recebi a ordem do distribuidor, fico sabendo que tem aquele valor, mas o sistema ainda não tem conhecimento daquilo, porque o time de ordem management não pôde abrir aquela ordem e cadastrar aquela ordem no sistema. Né? Mas tudo que foi cadastrado pelo departamento de ordem management aparece em QTD Bookings. Bom, quando a ordem avança, né, passa de GTC e chega na área que faz o faturamento dos itens, né, ou seja, todos os itens que puderam ser faturados, porque já passou por GTC, já passou por estoque, vão cair em QTD Billings. Então, Billings é tudo o que eu consegui, não só faturar para o cliente, como também que foi coletado pelo distribuidor. Aí aparece em Billings. Esse número aqui do DPoS, definitivamente eu não sei para que serve, ele sempre aparece em 0 para a gente. E aí o total, que é basicamente tudo aquilo que a gente conseguiu faturar. Aqui seria a soma desses dois campos. Então, o QTD total, no nosso caso, é sempre igual ao QTD Billings. Okay? Então, essas são as etapas. Quando eu quero saber tudo que entrou para a gente, né, eu olho o QTD Bookings. Quando eu quero saber tudo que saiu da Fortinet, eu vou em Billings. Billings interessa para o nosso salário. Tudo que tiver em Billings é o que vai ser considerado para o nosso salário. Se eu vier aqui para a tab, obviamente sempre olhar embaixo de Fred Tosses, né? Se eu vier aqui para o Sales Out, Month 1, Month 2, Month 3, eu posso procurar por ordens específicas e saber se determinada ordem já realmente foi processada, já saiu da Fortinet, e aí está contando para a gente no Billings, ou não, né? Então eu pesquiso aqui. Uma outra coisa também é que se eu quiser saber qual foi o número do mês 1, né, eu vou olhar aqui, só somar, filtrar primeiro para o Frederico Tosses e somar essa coluna. Então o número do mês 1 de caixas que saíram da Fortinet para abastecer os pedidos dos distribuidores foi uma soma de $213.941. Né? No mês 2, só para reforçar, eu posso vir aqui, criar um filtro, vou lançar aqui Fred, daí ele vai filtrar pelo nosso representante comercial, e aqui quando eu fizer a soma, olha, 556.100 é o número referente ao mês 2. A mesma coisa no mês 3. Então assim é que funciona o meu leaderboard.